Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos dar continuidade, então, na tecnologia LED. Vamos entender um pouquinho agora, olhar para essa questão da produção do LED, né? Como que o LED é composto, quais são as camadas que estão atreladas a essa questão relacionada à qualidade da luz que ele nos proporciona. E na sequência, a gente vai ver também um pouquinho sobre o parâmetro óptico do LED relacionado aos parâmetros primários e secundários, que são interessantes para que a gente possa entender um pouquinho mais como que o LED propriamente funciona. Vamos lá? O que nós vamos abordar então nesta aula, né? Vamos ver um pouquinho sobre essa construção do LED, tá? Na primeira aula sobre LED, nós vimos que nós tínhamos os LEDs de baixa potência, quando iniciou, né, as pesquisas e que a gente começou a ter esse primeiro contato com a tecnologia LED em si, que estava direcionada ainda por ser de baixa potência, para sinalização, para outras questões, né? E que à medida que as pesquisas foram se avançando, foram percebendo essa potencialidade que o LED poderia nos proporcionar, e aí a gente começou a trabalhar então com os LEDs de média e alta potência, que é o que para nós, na área de projeto de iluminação, é o mais importante, tá? Para que a gente possa, na verdade, ter o retorno dessa luz, né? Bom, então vamos lá. Em se tratando desta estrutura aqui, que é bem diferente desta outra, que é o de baixa potência, a estrutura, então, dos LEDs de alta potência, na verdade, vem por sérias camadas e elementos e componentes que fazem, né? Talvez aqui não seja o caso da gente estudar propriamente, a ideia é a gente entender um pouquinho o que está por trás desta tecnologia, o porquê que diferenciam algumas características de LEDs, muitas vezes a gente já consegue perceber em seus valores, que um é mais caro que o outro, então a gente tem que entender o que um tem e o que o outro não tem, né? Quais são as características, as vantagens ou as desvantagens, para que a gente possa saber escolher qual seria o melhor produto para os nossos projetos, tá bom? Então, quando a gente olha, dentro dessas características, né, nas próximas aulas a gente vai falar de uma questão muito importante que é a dissipação do calor, que precisa ter, o LED precisa ter bastante atenção, porque ele pode vir a se comprometer, a perder o seu fluxo luminoso, as suas características técnicas, né, pelo calor que ele gera, tá? Mas ele gera na parte de trás, ele não gera, né, na luz que ele emite para nós, tá? Então, isso a gente vai falar sobre a dissipação térmica nas próximas aulas, ok? Hoje a gente vai estar falando sobre essa questão aqui deste chip, né, que é o LED propriamente, aquele elemento sólido que a gente viu lá na primeira aula do LED, tá? Então, o LED, a construção dele é por camadas, tá? Então, a gente tem elementos que nos dão a base, elementos que vão nos dando camadas intermediárias, e entre essas camadas, a que a gente pode considerar mais importante é nessas camadas onde a gente vai, na verdade, produzindo conforme vaporização, né, por vapores de elementos. Que elementos seriam esses? São elementos químicos. Nós vimos lá na primeira aula sobre LED que os LEDs são formados por elementos químicos que os diferenciam, né, na qualidade em que a gente quer. Tá? Então, principalmente aqui nestas camadas, que é onde é feita então essa vaporização desses elementos químicos, tá? E que se trabalha com a qualidade da luz que a gente quer propriamente como resultado final desse LED, tá? Quando a gente fala em qualidade de luz, nós estamos falando qual é a cromaticidade que eu quero, ou seja, qual é o comprimento de onda que eu quero que esse LED seja produzido, né? Qual é o fluxo luminoso que eu quero que este LED atinja, qual é a temperatura de cor, qual é o índice de reprodução de cor, qual é o ângulo de emissão, entre outros parâmetros. Então, talvez a parte mais importante seja aqui, dentro de todo esse processo. Na verdade, tudo é importante,
mas aqui a gente pode ver que é o que traz ali as diferenças mais gritantes, vamos dizer assim, entre um LED e outro LED, ok? Bom, dentro dessas questões, a gente vai ver das qualidades que a gente viu aqui da luz, vamos nos referenciar aqui a essa questão de ângulo de emissão, tá? Quando a gente trabalha com o LED, a gente tem parâmetros ópticos, né? E esses parâmetros ópticos, eles podem ser de uma ótica primária ou de uma ótica secundária. Então, vamos entender o que distingue cada uma. Em se tratando de ótica primária, ela se refere então ao interior do LED, que é determinada no momento do projeto do LED, que é justamente naqueles processos intrínsecos internos deles, da construção dessas camadas, lá no chip LED, no qual nós não podemos atuar, porque é algo muito, muito, muito pequeno, tá? Bom, então ali naquele processo a gente já consegue perceber que o LED já traz para a gente uma ótica, né, parâmetros óticos, tá? Mas ainda podem ser melhorados. Mas por si só ele já oferece para nós três tipos de características de emissão, tá? Desses parâmetros ópticos aí, óticos, né? Bom, então a gente vai ter aquele que a gente considera que o LED emite a sua luz em 180 graus, né? Porque a gente sabe que na parte de trás do LED ele não gera luz para baixo. Inicialmente, o LED gerava luz para os lados. E com os estudos, né, avançado, eles conseguiram então fazer com que esses feixes de luz que eram jogados para os lados fosse jogado para cima, tá? Bom, então a gente sabe que o LED não joga a luz para baixo por conta de toda aquela camada que dá base para ele, né? Tá, então a gente tem aqui, com relação a essas questões da ótica primária, né? Então a gente vai ter aqui a sua emissão, tecnicamente, né, hemisferical, né, nesse desenho, então de 180 graus, mas ele também pode já vir com características um pouquinho mais afinadas quando a gente tem ele, por exemplo, já em sua emissão em forma de uma parábola, parabólica, né? E ele também tem também a emissão no seu desenho, vamos dizer assim, que pode ser planar, mas é que é mais conhecido como emissão lambertiana, tá? Então, são essas três características iniciais que a gente tem de emissão dessa luz que ele emite, no que corresponde à ótica primária, aquela que nós não conseguimos mexer, tá? Para isso, para que a gente possa potencializar essa luz que o LED emite, a gente usa de recursos, tá? E aí ele se enquadra na ótica secundária. Então, esta ótica secundária, aí sim existe, né, a manipulação em relação a melhorar essa questão desta emissão, desse controle dessa luz, desse domínio dessa luz, né? Então, no que define como ótica secundária, são os elementos que podem ser sobrepostos aos LEDs, com a finalidade de modificar a distribuição do fluxo luminoso emitido. E aí a gente trabalha por meio de refletores, tá? Ou então, uma segunda opção, por meio de lentes, tá? Então, vamos ver aqui o que seriam os refletores, né? Eles surgiram em primeiro lugar com a finalidade de colimar, ou seja, de direcionar este fluxo luminoso dos LEDs, feitos em material metálico ou às vezes em plástico de alta reflexão, tá? Que auxiliam no projeto do produto. Porém, seu uso vem caindo e se limitando a produtos específicos, porque de certa forma ele encarece, né, o produto. Então, a indústria viu que as lentes nos proporcionam mais variedades de dominar essa luz do que propriamente o refletor, tá? Então, só para que a gente possa fechar essa questão dos refletores, aqui a gente tem diversos modelinhos de refletores, tá? Que conseguem, na verdade, acomodar o LED no seu interior e conforme essa luz que sai desse LED por meio, vamos dizer assim, dos parâmetros ópticos primários, esse refletor, então, que ele é uma ótica secundária,
né, acaba, na verdade, direcionando essa luz para uma determinada direção, tá? Então, a ação do refletor é baseada na geometria da sua forma física, trazendo um efeito desejado ao fluxo luminoso. Então, conforme a escolha do corpinho deste refletor, eu consigo ter aqui um resultado de luz para direcionar uma certa, ter um direcionamento mais controlado, vamos dizer assim, tá certo? Bom, e o segundo exemplo de ótica secundária são as lentes, tá? Então, o que seriam as lentes? Por terem uma maior facilidade e flexibilidade de aplicação, progrediram rapidamente. Tem a vantagem de concentrar o fluxo luminoso dos LEDs e serem fabricadas para uma grande amplitude de curvas de distribuição de luz. Então, são elementos em que a gente coloca em cima do LED propriamente, tá? Que tem essa questão aí de concentrar esse fluxo luminoso. Quando a gente fala em concentrar, a gente pode também pensar nas possibilidades de abrir ou fechar o ângulo de abertura, tá? Ser convergente ou divergente, enfim, é um elemento secundário que a gente trabalha para potencializar, né, aquilo que eu quero que o LED atinja ou alcança dentro dos meus projetos, tá joia? Então, a aula de hoje ficou para que a gente pudesse conhecer sobre essas questões dos parâmetros óticos e que tem a ótica primária, que eu não consigo mexer porque está lá no processo de fabricação do LED chip, vamos dizer assim, lá na indústria, tá? Mas a ótica secundária, tá? O fornecedor que vai montar o seu produto, a sua luminária ou a sua lâmpada de LED, vai poder, então, usar desses dois recursos para potencializar o chip LED que ele comprou como base do seu produto, tá certo? Fico por aqui, né? Agradeço desde já a atenção de vocês, espero ter contribuído com mais um pouquinho de informação que eu particularmente acho interessante a gente poder conhecer, né, do que está por trás da fabricação do LED, referente a essa tecnologia em que nós usamos dentro dos nossos projetos. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade de escrever lá nos comentários, tá? E espero vê-los na próxima aula. Um abraço.